Fala, galera! E aí, tudo na paz, galera? Oi! Todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Vamos começar nossa aula, né? Está um pouquinho até atrasado aqui. Teve alguns probleminhas para a gente resolver, mas a gente vai começar a nossa revisão, tá? Gente, vocês estão lembrados que a gente falou sobre estatística, né? Estão lembrados? Sim. Sim. Nós falamos de estatística de medidas de posição e medidas de dispersão, tá? As medidas de posição são média, mediana e moda, né? Então, o que a gente precisa saber, né? Basicamente, eu sabendo média, mediana e moda, a gente vai conseguir resolver as questões, principalmente do Enem, tá? Que é o nosso vestibular aí mais aguardado, mais esperado, né? Principalmente por vocês que estão aí só pensando nisso, né? Esse Enem que demora, que não chega, que a gente está na pandemia, que só fica em casa estudando, não sabe nem quando é que vai fazer prova. Tá? Então, qual é a ideia hoje? Eu, na aula passada... Meu Deus, que só vive em casa estudando. Eita, tem que pegar um negócio aqui. Gente, desliga o microfone aí para a gente não atrapalhar. Quando for fazer pergunta, aí você liga, tá? Então, a gente tem que se preocupar hoje em ver como foram as questões do Enem, para poder, quando aparecer a questão, a gente já está aí bem tranquilo para responder, tá? Então, vamos começar aqui. Primeira questão. Todas as questões que eu trouxe hoje para vocês são questões do Enem, tá? Então, a primeira diz o seguinte: em uma escola, 5 atletas disputam a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma série de 3 saltos. Os resultados e as informações dos saltos desses 5 atletas estão no quadro. A medalha de ouro foi conquistada pelo atleta de número... Gente, olha só. Aí ele dá um quadro para a gente, certo? Ele coloca aí os atletas 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? E ele deu média, mediana e desvio padrão. Aí, detalhe. Essa questão, ela tem a resposta que a gente poderia até pensar em errar. Se eu quisesse errar, eu ia fazer força para conseguir errar. Por quê? Qual o caminho que me dá a regularidade? O que vocês acham? Como é que eu diria que quem foi o melhor candidato? Aquele que saltou mais ou aquele que saltou menos? E aí, gente? Mais. Aquele que saltou mais, não é isso? Se é aquele que saltou mais, então, quanto maior o salto, melhor, beleza? Então, foram 3 saltos. A média vai me dizer a distância média que cada um dos atletas aqui saltaram. Então, só de olhar para a tabela, eu já poderia dar a resposta, sim ou não? Sim. E aí, qual seria a resposta que você marcaria? E aí, gente? Ô, Paulo, eu não tô vendo nada espelhado aqui, não. Não tá vendo espelhado? Só uma pessoa ou ninguém tá vendo? Ninguém. Eu Tô acho. vendo não também. Eu também não tô vendo só a sua imagem. Você não tava vendo, Moral, mas agora tá. Ah, E Aí é bom aí? demais, aí. Era um segredo, Moral. Vamos lá, gente. Surpresa. Surpresa. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? Tá aqui a tabela. Ele já deu para a gente as alternativas. O que vocês acham que seria aí
a nossa resposta? Letra C. Eu acho. Por que, Oi? jovem? Por que você acha? Porque é o que tem mais regularidade, porque no caso é o que está mais próximo do zero, é o 0,17. Beleza. Então, olha só. Vamos lá. A gente tem, né, analisando aqui o nosso saldo, a gente vai ter que o atleta mais regular é aquele que tem o menor desvio padrão. Lembra que eu falei para vocês de desvio padrão? Eu disse exatamente isso, que o desvio padrão fala de regularidade. Quanto menor a regularidade, menor o desvio padrão, mais regular a pessoa é. Se você olhar direitinho, bate até com a média, que ele poderia confundir um pouquinho a gente se ele colocasse as médias iguais, não é isso? A maior média é exatamente do candidato que é mais regular, que tem o menor desvio padrão. Então, a resposta realmente é a letra C, beleza? Esse é o candidato mais regular. Tranquilo, gente? Alguma dúvida quanto a essa questão de regularidade? Não. Não. Beleza, então. Então, vamos aí para a nossa próxima questão, tá certo? Olha só. Após encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez um levantamento de vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico. Aí ele dá o gráfico para a gente e diz o seguinte: ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013 um volume de vendas de 20% superior à média mensal de vendas do semestre anterior. Para atingir essa meta, a quantidade mínima de carros que deveriam ser vendidos em janeiro de 2013 seria, aí ele deu aí para a gente as alternativas, tá? Bom, como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Primeiro, a gente tem que calcular a média do semestre, certo? Então, eu vou pegar e vou somar todas as vendas. Lembrando uma coisa, tá, gente? Que depois, quando for mais tarde, se vocês quiserem, você acessa lá no site do colégio, que a aula vai estar lá, então vocês têm como pegar cada questão devagarzinho. A dica para vocês é: entrem no site mais tarde, pega a questão e tenta resolver sozinho, tá? E aí depois você vai ver na solução como foi que a gente fez. Então, primeira coisa que eu estou fazendo aqui é somando as médias. Então, se ele está falando em semestre a gente está falando exatamente de 6 meses. Então, estou colocando a venda de cada mês e dividindo por 6. E aí a gente vai ter aqui que a média vai dar 120 sobre 6. Logo, foram vendidos 20 carros, em média, por mês. Beleza? A meta para janeiro, ele disse que seria o quê? 20% a mais. Gente, tem uma coisinha chamada de fator multiplicativo. O que é o fator multiplicativo? Significa exatamente você trabalhar com um número decimal, que multiplicando pelo número dado lhe dá diretamente a resposta. Ah, Paulo, eu poderia calcular, não, quanto é 20% do total e depois somar? Pode. Quer fazer por regra de 3? Faça, tá? Agora, dá mais trabalho. Porque, vamos lá, o que é 20%? Não é 20 sobre 100? E 20 sobre 100 não é 0,2? Então, eu estou somando 0,2 a 1. Então, eu tenho 1,2, que representa um aumento de 20% no meu total. Então, é só eu pegar esse 1,2 agora e multiplicar pela minha média. Então, 1,2 vezes 20 vai dar 24. Essa é a meta para o mês de janeiro. Beleza, gente? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu, gente? Rapaz, não entendi direito aí, não. Eu também não entendi, não. Quando chegou você. Vamos lá. Vamos lá de novo. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, o cálculo da média. Todo mundo entendeu como foi que calculei a média? Sim ou não? Não. Sim. Então, vamos lá. O que é a média? A média consiste em eu pegar
quantos carros eu vendi em cada mês. Então, tá aqui, ó. Primeiro mês foram 5, segundo mês foram 6, depois 14, 35, 35 e 25. Então, essa foi a quantidade de carros vendidas no semestre. Botei cada um aqui. E eu agora estou dividindo por 6. Por que dividir por 6? Porque a gente está falando em um semestre, não é isso? Então, se eu somar 5 mais 6 mais 14 mais 35 mais 35 mais 25, vai dar 120. E 120 dividido por 6 dá 20. Então, significa dizer que a média de carros vendidas nesse semestre foi de 20. Ele quer estipular uma meta para o mês de janeiro, que vem depois. E ele disse que quer aumentar essa venda em 20%, tá? Então, o que eu fiz? Se eu multiplicasse por 1, 1 vezes 20 ia dar 20. Ou seja, eu ia ter um crescimento aí de 100%. 20 é a mesma coisa. Só que eu quero adicionar 20%. Então, 20% é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 100% mais 20%. Concordam? Sim ou não? 100% não é 100% mais 20%? Então, se é 120%, e aí, se você dividir 120% por 100%, vai dar quanto? 1,2. Ou eu vou entender como fator multiplicativo, que foi a forma que eu coloquei aqui para vocês, tá? O fator multiplicativo, ele vai colocar sempre o que vai crescer depois da vírgula. O que é que está crescendo aqui? Não está crescendo 20%? Não é isso? Se está crescendo 20%, e depois da vírgula, eu vou colocar o número decimal que representa esses 20%. Então, como eu vou representar 20%? É 20 sobre 100. Não é assim? E 20 sobre 100? 20 sobre 100 dá quanto? Dá 0,2. O que você pode fazer, gente? Eu acho que está todo mundo com um caderninho aí, não tá? Então, nesse seu caderno, tenta fazer essa conta. 20 sobre 100. 20 sobre 100, quando você simplifica, vai dar 0,2. Então, o que vai crescer é 0,2, tá? É isso que vai crescer. Então, eu vou pegar exatamente esse 1 mais 0,2, que vai dar 1,2. Então, 1,2 é o percentual que vai ter o crescimento. É o fator multiplicativo que representa o crescimento de 20% sobre qualquer expectativa. A expectativa é que cresça 20% em cima da média anterior, do semestre anterior. Então, eu tenho o quê? 1,2 vezes os 20, que foi a minha média do semestre anterior. Então, 1,2 vezes 20 dá 24. Então, para janeiro, a meta tem que ser de 24 veículos a serem vendidos, tá? Beleza, gente? Ô tio, mas aí eu podia fazer com regra de 3, né? Era também? Ou não? Pode, Isabel, pode sim. Aí, para fazer com regra de 3, o que você vai fazer? 20 é igual a 100%. 20% vai ser X. Quando você fizer pela regra de 3, você vai achar aí 4. Não é isso? A grande questão é que depois de você calcular, você vai achar os 4, você vai ter que somar os 4 com o 20. Vai chegar no mesmo 24. Tá certo? Ou tem uma outra forma também pela regra de 3. Você chama os 20 de 100% e você vai calcular quanto é 120%. Aí você também acha o resultado direto. Acha os 24. Tá certo? Beleza, gente? Aí quer dizer que 1,2 vezes 20, entre aspas, quer dizer que dá 24, tá? O senhor fez aquela... Eu fiz pelo fator multiplicativo. Gente, se você não sabe trabalhar com fator multiplicativo, tá? Não tem problema. Não tem problema. Faça pela regra de 3, tá? Então, calcule quanto é os 20% dos 20 e some com ele. Você vai achar 4, 4 mais 20 vai dar
os mesmos 24, tá certo? Eu estou mostrando aqui o caminho mais rápido, já que na prova do Enem a gente precisa ganhar tempo, né? E para ganhar tempo a gente usa fator multiplicativo. Quando a gente retornar à aula presencial, se Deus quiser, até o mês que vem a gente já está retornando, a gente vai começar a se aprofundar agora na prova do Enem. Como? Eu acho que até esse mês mesmo a gente já começa a nossa revisão, tá? E na nossa revisão, gente, a gente vai trabalhar matemática básica. E fator multiplicativo é exatamente matemática básica. E muita gente se perde aí na hora de resolver questões de base, tá? Então não se preocupa não, que parece estar um pouco complicado para vocês agora, porque vocês estão esquecidos do assunto, né? Não vou dizer que não sabem não, vocês estão esquecidos. Mas quando a gente começar a revisão, a gente vai voltar para a matemática básica e vai relembrar muita coisa, inclusive fator multiplicativo, que a ideia de usar ele é ajudar, é simplificar esses cálculos, tá certo? Alguma dúvida mais? Sim ou não? Não. Não. Bom, Não. Só para a gente amarrar uma coisinha aqui, tá, gente? Vocês vão ter aula sábado, tá certo? Uma aula extra. Porque, se eu não me engano, vocês não tiveram aula do GIME, não foi? Na terça-feira, ontem. E o do Laelson hoje, porque o Laelson, a irmã dele, faleceu. E aí, como eu tive um probleminha aqui no colégio e a gente ingressou também um pouco tarde, a gente vai fazer o seguinte, no sábado, vai estar lá no site do colégio o linkzinho, a gente vai ter uma aula minha, tá? Também, para a gente complementar esse exercício. No beleza? sábado? No sábado. Ah, poxa. Velho. Comece a se acostumar que a gente vai começar a ter aula dele sábado agora, tá? Vai ser Ô, de segunda a sábado. Oi. Mesmo horário 8h30? 8 horas. A gente vai colocar o horário especial para vocês. Mas só vai ser aula online dia de sábado, Da professor? tarde, velho, dia de sábado. Peraí, vamos lá, um de cada vez. Gente, as aulas aos sábados, elas vão ser online do mesmo jeito, tá? Online do mesmo jeito. Então, é você se ligar, porque lembra que a gente passou um tempo sem fazer nada, né? Como a gente passou muito tempo parado, a gente precisa adiantar o conteúdo para que vocês não sejam prejudicados lá na frente, principalmente vocês do terceiro ano, que primeiro e segundo não tem nem tanto compromisso, mas vocês têm o Enem aí, né? Quando disser tal data, vai ser e se vire para estudar. Então, enquanto muita escola está aí, sem se preocupar com esse tempo que ficou parado, a gente já está se preocupando para antecipar esse conteúdo para vocês não ficarem de bobeira. Então, a gente já vai começar com aulas aos sábados, para poder vocês já ir ganhando tempo, já ir assimilando tudo quanto é conteúdo, tá certo? Então, já se liga, eu vou colocar no Instagram, eu acho que amanhã, o horáriozinho especial do sábado, desse sábado, para vocês já saberem como é que vai fazer, a hora que vão ingressar, o horário que vai ser, né? Então, vai ser aula do GIME, aula do Laelson e uma aula minha, para vocês do terceiro ano, tá certo? Beleza? Beleza. Mas dá tempo da gente responder mais uma ou duas questões. Vamos Paulo. Oi. O senhor pode pedir para os professores que fazerem aula sábado deixar gravada no site? A gente está pedindo para todo professor gravar a aula, tá? E colocar no site. Por exemplo, por mais que a gente não vai conseguir responder muita questão hoje, mas essa nossa conversa, essa aulinha que a gente está tendo aqui, eu vou deixar gravado e vai para o site também, tá? Então, até o fim da tarde, está no site já. Beleza? Mas eu vou falar as aulas do sábado para colocar no site também, não se preocupa não, viu? Bom, demorou. Vamos continuar aqui, olha só. Terceira questão. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequências. A média, mediana e moda dessa distribuição de frequências são, respectivamente, então tá aí, ó. Ele deu para a gente a tabelinha, tá? E ele vai dar as alternativas. Ele quer em ordem, que você diga quem é média, mediana e moda, tá?
Se você olhar direitinho para a tabela, o que a gente tem que lembrar? Primeiro, que frequência significa o quê? O que é frequência, gente? O que é frequência, gente? Quantas O que coisas é? alguma coisa acontece. Quantas coisas alguma coisa acontece. Exatamente. Vamos melhorar um pouquinho. Quantas vezes algo aparece? Não é assim? Melhorou. Não é? Igual. Quantas vezes aparece? Então, a sua frequência no colégio é quantas vezes você aparece no colégio. Então, aqui, vamos interpretar o que tem no gráfico. O número 1, ele aparece 4 vezes. O número 2, ele aparece uma vez. O número 4, ele aparece 2 vezes. O número 5, ele aparece 2 vezes. E o número 6, ele aparece uma vez. Não é isso? Bom, de cara, olha como já facilita a vida da gente. Pessoal, toda vez que ele pede média, mediana e moda é massa. Por quê? Pela moda, eu já posso eliminar aí quase todas as alternativas. Sim ou não? Sim. O que é moda? O que é moda, gente? Que aparece com mais frequência. O que aparece com mais frequência. Ou seja, qual o número que mais aparece nessa tabela? 1. Pronto. Então, daí eu já posso eliminar quem? C, D e E. C, D e E. Então, a resposta ou é a letra A ou é a letra B. Aí, olha que massa. Só em saber o que é moda, eu eliminei 3 alternativas e eu vou diminuir o meu cálculo, se eu quiser. Porque letra A e letra B está dizendo que a média é quanto? Tanto na A como na B. 3. 3. Se ele já está dizendo que a média é 3, precisa eu calcular a média, gente? Não. Não precisa. Tá vendo? Mas aí, olha, na hora de responder, tá? Tem gente que vai calcular a média. Eita, mas precisa? Não precisa. Mas tem gente que vai perder tempo ainda calculando. Né? Aí lá vai você. Pegar o número 1 que aparece 4 vezes, o 2 que aparece uma vez, o 4 que aparece... Vai fazer o cálculo da média todinho. Vai achar os mesmos 3 que estão ali. Tá certo? Mas, na verdade, eu nem precisaria perder esse tempo fazendo isso. Por quê? Porque eu já vi qual é a média. Eu só tenho 2 respostas possíveis. Ou é a letra A, ou é a letra B. Então, eu não precisaria calcular a média. O que vai acontecer quando eu não calculo a média? Eu vou ganhar o quê, gente? Tempo. Vou ganhar tempo. E aí, vocês têm que começar a se preocupar com isso, tá? As questões do Enem, elas funcionam da seguinte forma. Você tem uma média de 3 minutos e meio para responder cada questão. Então, eita, Paulo, mas tem questão que é muito grande, eu demoro 5 minutos, eu demoro 10 minutos para responder uma questão. E aí? Tem questão que demora mais, mas tem questão que vai demorar mais para você ler a alternativa, a descrição, o que está sendo falado, do que para responder. Então, você vai ter questão no Enem que, sinceramente, com 30 segundos você responde ela. É mesmo, 30 segundos, 30 segundos. E o resto, os 2 minutos e meio, vai somando para aquela questão que dá mais trabalho. Então, uma questão como essa, é importantíssimo que você elimine tempo desnecessário para resolver. Então, se você deixa de resolver aqui a média, é massa. Por que é massa? Porque eu estou economizando tempo. E esse tempo vai ser juntado para uma outra questão que eu precise gastar mais. Tá certo? Massa para a gente. Então, o que eu vou precisar me ordenar aqui? Me orientar com a mediana. Se você olhar direitinho, os dados eles já estão em ordem. Só que tem uma casca de banana aí, gente. Qual é a casca de banana? Está em ordem, Paulo? Está em ordem. Mas se você for olhar lá para a tabela, na ordem que está na tabela, vai aparecer na ordem número 1, 2, 4, 5 e 6. Não é essa a ordem que tem na tabela?
Está em linhas, não é isso? Ele está obedecendo essa ordem. Tem gente que esquece como calcular a mediana. E aí quebra, gente. Aí complica muito. Se você esquecer como é que calcula essa mediana. Por que complica? Porque eu tenho que lembrar que, para eu fazer a mediana, eu tenho que listar todos os elementos. Se eu seguir a tabela, pode até ser que dê certo. Normalmente vai dar errado. Porque quando você vai olhar para a tabela, você tem quantos termos? 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 e 6. É isso? São aqui 5 elementos. Então, quem estaria no meio? O 4. A mediana seria 4. Mas está certa essa resposta? Se você olhar lá para as alternativas, nem tem 4. E aí, como é que você faz? É porque você fez errado. Não adianta eu querer responder mediana somente de olhar, gente, tá? Perca um pouquinho de tempo. Organize o seu rol. Então, agora, eu vou ter que colocar todos os elementos. E aí, se você olhar direitinho, né, a gente tem aí 30 elementos. Se a gente contar direitinho. Vamos colocar os 30 elementos. Quando você colocar os 30 elementos, você tem que imaginar o seguinte, que quando eu dividir por 2 aqui, né, 30 não, perdão, são 10, né? 30. São 10 elementos. Quando você dividir por 2, você vai ver, vai dividir em 2 partes. Então, a mediana vai ser os elementos que estão no meio. Então, vamos lá. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então, o elemento que você vai encontrar é o 5º elemento e o 6º elemento. No caso aqui, 10 mais 2, 10 dividido por 2, mais 1. Então, 10 por 2 dá 5, 5 mais 1, 6. Quando eu faço isso, eu vou ter o 5º elemento e o 6º elemento. É só eu pegar, quando eu montei o meu rol, e observar quem é o 5º e quem é o 6º elemento. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, gente. Rapidinho aí. Eu quero que vocês montem esse rol. Monta aí o rol. O número 1 aparece 4 vezes. Então, você vai botar o 1 4 vezes. Vamos lá? Colocaram já o 1 4 vezes? Sim ou não? Já. Sim. Já. O número 2, uma vez. O número 4, 2 vezes. O número 5, 2 vezes. O número 6, uma vez. Já? Já. Já. Então, Já. vamos lá. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui, olha, é que a mediana é a média aritmética dos termos centrais. Então, quem é que está no centro? Se eu tenho 10 termos, bateu aí? São 10 termos? Sim ou não? Todo mundo encontrou 10 termos isso aí? mesmo. Pronto. É. Então, vou dividir por 2. 10 dividido por 2, 5º termo. Circula o 5º termo. Gente. Quem é o 5º termo? 2. 2, beleza. O outro elemento é a metade mais 1. 10 dividido por 2, 5. 5 mais 1, 6. Quem é o 6º termo? 4. 4. Então, é a média aritmética do 5º termo mais o 6º dividido por 2. Né? Então, 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Não é isso? A moda, como a gente viu, é 1. Então, a resposta vai ser a letra o quê? A ou B? Vamos ver lá? Vamos anotar aí. Média 3, mediana 3, moda 1. A gente tem isso em que letra? Olha ela aí. Letra B. Resposta da questão. Difícil essa questão, gente? Fácil, né? Então, você vê, questão do Enem de estatística, facinho, facinho, para a gente desenvolver. Tá certo?
Dúvida, gente, até agora? Bom, então, vou parar por aqui, tá? Que daqui a 5 minutos, 6 minutos, vocês têm aula de outro professor. Lembrando que no sábado eu vou complementar essa aula, que a gente não conseguiu ver ela toda, certo? E aí, a gente vai se falando. No sábado, a gente complementa esse assunto. Vocês vão ver que não tem nada de outro mundo na estatística, que o assunto é fácil, que vocês podem. Eu tenho total certeza que vocês vão desenrolar bem tranquilamente aí as provas que apareçam na frente. Lembrando que semana que vem a gente tem atividades, a gente tem avaliações. Não se aperreiem com as avaliações, gente. Não se aperreiem, tá? Porque vai ser online, você vai poder pesquisar no seu caderno, tá? Ah, mas aí é massa que eu vou pesquisar na internet. Estudem, tá, gente? Por quê? As questões vocês não vão achar na internet. Vão ser questões criadas. Então, é bom que você vá exercitando. Peguem o livro de vocês, o módulo de vocês, tem lá questões de estatística, vão resolvendo as questões, tá? No sábado, a gente vai resolver mais um monte de questão aí do Enem, vai tirar qualquer dúvida que porventura apareça. Beleza, gente? Alguma dúvida? Ô, Paulo, Oi. durante as aulas normais, não sei quem passava colando nas paredes os assuntos das provas, né, de cada matéria. Vai ter isso ou não? Vai. A gente está pegando com os professores os conteúdos e vai colocar no Instagram, no Facebook, no site. Viu? Tá certo. Vai tudo continuar do mesmo jeito. Valeu? Galera, um abração. Estou com muita saudade de vocês, não, mas um pouquinho eu tô. Tá certo? Tchauzinho. E até a próxima. Beleza. Tchau.